Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós falaremos acerca de um novo repertório sociocultural, o qual vocês vão utilizar para prestar o vestibular da Unicamp 2021, pensando nas questões da primeira fase e da segunda fase. Para além disso, nós vamos fazer uma abordagem também de como vocês podem utilizá-lo como repertório sociocultural na redação do vestibular. A nossa proposta aqui não é nem esgotar os temas trabalhados dentro da obra, até porque é um vídeo muito curto para esse propósito, mas sim falar de forma geral sobre as principais temáticas e quais relações nós podemos traçar pensando na sociedade do século XIX brasileira e na sociedade do século XXI também brasileira. Vejam, Machado de Assis, assim como outros grandes escritores da literatura canônica da nossa história, serão sempre atuais, porque os temas trabalhados são universais. Eles perpassam épocas e também espaços sociais. Aquilo que acontecia no século XIX pode coincidir com aquilo que acontece hoje no século XXI, e muitas temáticas continuam atuais. Por isso esses autores continuam sendo cobrados nos grandes vestibulares. Eles estavam à frente do seu tempo, eles conseguiam mapear a sociedade brasileira como poucas pessoas conseguiam como intelectuais. Machado de Assis é o nosso grande escritor brasileiro, dentro daquilo que nós conhecemos como ficção narrativa. Tá? Nós temos grandes outros do século XIX, do século XX, autores contemporâneos, mas o mais falado no mundo ainda é Machado de Assis. Atento a isso, o grupo de pesquisadores da Unicamp incluíram a obra dentro das leituras obrigatórias para o vestibular 2021 e é sobre isso que nós falaremos agora um pouquinho. Para começar, pessoal, Machado de Assis se insere dentro do contexto literário que nós conhecemos como realismo, embora também tenha feito parte do final ali do romantismo. Ele tem também obras românticas, mas ele entra dentro do quadro dos grandes autores brasileiros como sendo principalmente autor realista. Eu não gosto de usar muito essa palavra, fundou, mas é claro, nós conhecemos o início do realismo brasileiro como sendo fundado a partir da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o grande romance machadiano que forma o tripé desse autor. Memórias Póstumas de Brás Cubas é a obra mais estudada, mas nós temos dentro desse tripé Dom Casmurro e nós temos também, para citar, a obra Quincas Borba, formando as três narrativas mais conhecidas machadianas, dentro daquilo que nós estudamos como romances. Vejam, pessoal, a obra O Espelho está dentro da grande obra que é uma reunião de contos machadianos, cujo título é Papéis Avulsos. Eu recomendo essa edição aqui, da Companhia das Letras, da Penguin e Companhia das Letras, porque é uma obra atualizada, é uma obra que preza pela originalidade da linguagem, que raramente faz atualizações de termos, é uma obra que apresenta contos machadianos escritos tais quais quando o autor os publicou, certo? Além disso, pessoal, nós temos que pensar numa questão bastante elementar. Estudar literatura vai muito para além de prestar vestibular. É uma questão humana, é um repertório sociocultural para a vida, porque nós incentivamos a nossa criticidade quando nós adentramos ao mundo ficcional de grandes obras, de grandes autores. Tá? Então deixem de pensar um pouquinho o vestibular e pensem também na formação cultural, na formação humana de vocês. E Papéis Avulsos apresenta um conjunto de contos elementares para nós pensarmos as relações humanas no século XIX, que coincidem muito com a sociedade brasileira do século XXI. Especificamente agora sobre a obra do que se trata. 4 ou 5 amigos conversavam em uma sala. A obra começa dessa forma, sobre questões transcendentais, extremamente relevantes para a formação humana. E aí o narrador corrige, 4 especificamente, porém 5, pois havia um personagem, o Jacobina, que é o personagem principal, que só ouvia, era o mais
casmurro dos amigos, ele só ouvia. E eles estavam discutindo questões em torno do assunto alma humana. Quantas almas existiam para cada pessoa? E o grupo chegou à conclusão que só existia uma alma humana. Ao ouvir isso, Jacobina falou: não, pera lá. Na verdade, nós temos duas almas humanas. A alma interior e a alma exterior. E ele quis provar que a alma que nutria a outra era a exterior, nutria a alma interior. O olhar exterior que as pessoas lançam ao indivíduo diz muito sobre a sua identidade. Pouco importa a identidade das pessoas para a sociedade. O que importa é a representatividade da pessoa dentro do espaço social. E ele vai provar essa sua teoria para os amigos. Ele tem ali, em média, 50 anos de idade, 45 anos, quase meio século de vida. E ele vai contar um fato de quando ele tinha 25 anos de idade e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. E ele vai mostrar como que a alma exterior dele se sobrepôs à alma interior. E ele começa uma narrativa. A obra havia começado em terceira pessoa. De repente, há uma pausa, Jacobina rouba a cena e a narrativa segue em primeira pessoa, pela voz do próprio personagem principal, o protagonista do conto. E ele começa a narrar: tinha eu 25 anos de idade quando recebi a notícia de que havia sido nomeado alferes da Guarda Nacional. Quando a tia dele, Marcolina, ficou sabendo da nomeação, entrou em contato com a família e falou: ó, quero que o meu afilhado venha passar um tempo aqui na minha casa. Eu preciso parabenizá-lo. Eu preciso dar as felicitações. E ele vai para a casa da tia Marcolina. Ele não entendia muito bem a importância de tal cargo. Na verdade, ele estava bem passivo à nomeação. Mas a tia Marcolina, dia após dia, ficava chamando-o de meu alferes para lá, meu alferes para cá. Até os escravos da casa passaram a chamá-lo de alferes. E o nome dele foi esquecido. Era só alferes, alferes e alferes. Pouco importava o Jacobina que ali existia naquele corpo. Importava a nomeação do cargo de alferes. A tia Marcolina preparou uma farda lindíssima para ele e mandou colocar em seu quarto um espelho muito chique, que era herança de tempos passados, né? Era um espelho estilo Dom João VI. Havia vindo para o Brasil com a corte, com a coroa, né, portuguesa. E de repente, ele começa a se vestir todos os dias. Ela pede para ele fazer isso. E ficava se olhando diante do espelho. Chegou um momento que ele começou a gostar da coisa. Ele começou a se sentir melhor, né? E a tia Marcolina pegou e falou assim: tá vendo? Meu alferes, me dá um abraço, me dá um beijo. Ela era viúva do finado capitão Peçanha. Então ela tinha ali, né, uma convivência com militares. Ela gostava daquela figura. E ela ficou paparicando o sobrinho o tempo todo. Jacobina passou a perceber que ele se sentia mais feliz e mais realizado quando ele estava fardado se olhando diante do espelho e quando os escravos e a tia Marcolina ficavam paparicando. E ele pensou: bom, tô gostando da coisa, né? Ele começou a mostrar para os amigos que a alma exterior estava tomando conta da alma interior. É o olhar de fora para dentro. Aquilo que eu represento socialmente toma conta do meu ser e eu passo a viver segundo as concepções sociais, segundo as convenções sociais. E o meu lado espiritual, o meu lado humano, o meu lado profundo, o meu lado identitário fica perdido. Eu perco a minha identidade para exercer somente o meu papel em sociedade, como a sociedade espera que eu exerça. E no final da sua narrativa, ele fala para os amigos: o alferes eliminou o homem. O que significa essa frase? O alferes eliminou o homem. A sua identidade ficou apagada, pouco importava para a sociedade a partir daquele momento, para os familiares do Jacobina, para os escravos, pouco importava o homem Jacobina. Importava o alferes Jacobina. A alma exterior tomou conta da alma interior. Nós podemos pensar em 5 temas de redação em que nós abordaríamos questões, né, que dariam para ser ilustradas com esse repertório literário, Conto o Espelho, do Machado de Assis. Vamos pensar nesse primeiro tema, que pode ter como assunto fundamental
também um assunto discutido dentro da obra, e a obra pode servir como repertório sociocultural. Definir-se pelo trabalho, reflexos individuais e sociais. Quando a sociedade define as pessoas por aquilo que ela exerce como atividade laboral, qual é o impacto para o ser humano disso? Ele pode ser minimizado se a sua profissão não for valorizada socialmente. Isso pode gerar transtornos financeiros, transtornos psicológicos. E quais os impactos sociais? Algumas classes passam a ganhar menos do que outras e, consequentemente, elas são menos valorizadas do que outras. E isso não tem a ver com importância do papel que é exercido em sociedade. Tem a ver com o processo histórico. Algumas profissões são mais privilegiadas socialmente do que outras. Consequentemente, classes e classes trabalhadoras ficam desvalorizadas. Segundo tema para nós pensarmos: a necessidade de se combater a alienação e a importância do pensamento crítico em busca do equilíbrio social. Por que combater a alienação? Quando eu fico muito preso ao meu trabalho, saio de casa, trabalho, volto para almoçar, saio de casa, trabalho, volto para jantar, tomar banho e dormir, e no outro dia a mesma coisa, nesse ritmo sem fim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não me sobra tempo para estimular o meu intelecto, não me sobra tempo para ler mais, para assistir mais filme, para ir ao teatro, para ir ao cinema, para consumir algumas plataformas de divulgação, de fomentação artísticas, Globoplay, Amazon, Netflix, YouTube, entre outras. Eu fico alienado. Consequentemente, eu deixo de desenvolver o meu pensamento crítico. Quando eu exerço uma atividade que é muito maquinária ou que é muito braçal, eu não trabalho muito com a forma criativa de agir em sociedade. Consequentemente, eu tenho uma atitude mecânica e eu repito aquilo. E eu não sei fazer nada para além daquilo. Tempos modernos, do Chaplin. Vejam o tanto de relação que nós podemos traçar, né? Essa repetição num ritmo sem fim, o mito de Sísifo, do escritor Camus, também. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, numa repetição monótona. E de repente o ser para. Por que eu estou fazendo isso? E aí ele entra dentro de um abismo que ele não sabe explicar. Ele simplesmente faz porque ele é obrigado a fazê-lo. A obra ou o processo também, para nós pensarmos essa relação. Item 3. A desvalorização social de ramos empregatícios e os impactos sociais. Desvalorização social de ramos empregatícios. Vocês sabem que valorização tem a ver com atividade monetária. O quanto uma pessoa ganha. Por que algumas profissões são mais valorizadas? Porque o profissional que nela trabalha, que nela atua, ganha mais. E por que outras são menos valorizadas? Por conta de uma questão salarial. A representação da importância da profissão na sociedade diz respeito a quanto o profissional ganha. Quanto mais remuneração, mais valorizada será uma profissão e mais respeitado será o indivíduo que a executa. Item 4, o delivery como fenômeno contemporâneo e os impactos sociais. É uma das ramificações do trabalho contemporâneo. Muitas vezes as pessoas não têm remuneração adequada, trabalham mais de 10 horas por dia para tentar tirar um salário mais ou menos digno e, consequentemente, algumas empresas sequer contratam de forma efetiva com carteira assinada, porque alguns ramos da legislação acabam favorecendo esse tipo de contrato informal. Item 5, o ser social como reafirmação da valorização das aparências nas sociedades contemporâneas. As pessoas muitas vezes vivem de aparência. É um ótimo profissional diante dos olhos da sociedade, mas é um cretino no âmbito pessoal, no âmbito familiar. Algumas pessoas se mascaram por aquilo que exercem, pelo respeito que elas conquistaram em sociedade. Mas lá, longe dos olhos, longe dos holofotes, a pessoa não consegue ser o mínimo digna, o mínimo decente. Existem muitos corruptos que pagam de pessoas honestas, pessoas de bem, mas na verdade cometem muitas atrocidades ali, longe dos olhos da sociedade e acabam desfavorecendo outras pessoas, familiares e amigos, porque se acham os donos do mundo, porque recebem bastante, porque exercem profissões que acabam sendo valorizadas em sociedade. Pessoal, uma análise simples, porém importante para nós pensarmos alguns assuntos.
existem outros temas e muitos temas trabalhados dentro dessa obra que é muito curta, mas não vem ao caso agora. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem comentários, enviem-me mensagens solicitando novos temas a serem trabalhados, porque eu vou atender todas as solicitações de vocês, vídeo após vídeo. Certo, pessoal? Um beijo, divirtam-se, treinem bastante redação, o vestibular está logo aí, mas para além disso, busquem conhecimento para a vida de vocês. Isso é mais importante do que nós pensarmos numa função prática desses repertórios, que é o vestibular. Certo? Até mais, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.